Donald Trump finalmente tomou a decisão de expandir totalmente a guerra contra o Irã. Ao mesmo tempo, hoje temos duas notícias. O Pentágono, junto com o Reino Unido, está organizando uma reunião fechada de ministros da Defesa e oficiais militares de países ocidentais dedicada à criação de uma coalizão para proteger a navegação no Estreito de Hormuz. Na essência, trata-se da preparação de uma coalizão militar ocidental contra o Irã. E, ao mesmo tempo, soube-se que Donald Trump se reuniu com seus principais conselheiros para discutir um possível reforço da campanha militar contra o Irã, levando em conta que, desta vez, os aliados ocidentais estão mais favoráveis. Por exemplo, o novo primeiro-ministro do Reino Unido permitiu que os americanos usassem bases militares para ataques contra o Irã. E o pretexto para expandir a guerra já está pronto. Os serviços de inteligência americanos acreditam que o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, demonstra uma disposição significativamente maior para desenvolver armas nucleares do que seu pai, Ali Khamenei. Por isso, é preciso detê-lo antes que ele realize seus planos. E, como você pode imaginar, isso só é possível com uma grande guerra. Ao mesmo tempo, analistas observam que o conflito entre os Estados Unidos e o Irã se intensifica justamente quando ambos os lados em guerra chegam ao limite do que podem alcançar com o uso da força militar. E é exatamente por isso que a ativação dos aliados pode ajudar muito os Estados Unidos na guerra. E é exatamente por isso que a mobilização em geral pode ajudar muito os Estados Unidos da América. Vamos discutir tudo isso juntos. Meu nome é Alexei Pecci. Vamos analisar esse tema juntos, mas antes de começarmos o episódio, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei muito grato pela sua inscrição. Então, vou começar este episódio com as últimas notícias sobre a situação na linha de frente do Oriente Médio. O Irã atacou hoje uma base militar americana no Iraque, perto da cidade de Erbil, no Kurdistão iraquiano. As autoridades do Iraque ou dos Estados Unidos ainda não confirmaram o ataque, mas isso indica que o Irã está tentando expandir geograficamente essa guerra. Já que antes ele atacava principalmente o Bahrein e o Kuwait, depois passou a atingir também a Jordânia e Omã e agora está realizando ataques também no Iraque. Isso diz respeito especificamente às bases militares americanas na região. Ao mesmo tempo, a força proxy do Irã, os Houthis do Iêmen, atingiram uma refinaria de petróleo na Arábia Saudita após os ataques dos sauditas ao Iêmen. Os ataques à refinaria e a outros alvos da empresa saudita Saudi Aramco foram realizados na noite passada pelos Houthis do Iêmen do movimento Ansar Allah. Foi relatado que os alvos foram atingidos nas regiões das cidades de Jiddah, Jizan e Yanbu. Incêndios de grande escala ocorreram nos locais dos ataques, o que pode atrasar bastante a exportação de petróleo. Algumas horas antes, a Arábia Saudita realizou ataques contra o Iêmen em resposta ao bloqueio naval do Estreito de Bab el-Mandeb. A Arábia Saudita, em particular, bombardeou o porto de Hodeida, no Iêmen, controlado pelos Houthis do grupo Ansar Allah. Ao mesmo tempo, os próprios Houthis relataram a continuidade das ações para manter o bloqueio do Estreito de Bab el-Mandeb, especificamente para navios da Arábia Saudita. Em particular, o petroleiro Torm, que seguia da Arábia Saudita para o Japão, foi forçado a desistir de passar pelo Estreito de Bab el-Mandeb e terá que seguir pelo Canal de Suez, depois pelo Mar Mediterrâneo e contornar a África para chegar até este lado. Em resumo, os Houthis realmente começaram a bloquear o Estreito de Bab el-Mandeb, enquanto os iranianos bloqueiam o Estreito de Hormuz. Ao mesmo tempo, o exército americano inesperadamente reduziu o ritmo dos bombardeios ao Irã. E isso parece mais uma calmaria antes da tempestade. O próprio Donald Trump declarou ontem à noite que ainda não tomou uma decisão sobre realizar ataques mais amplos contra o Irã, e então o presidente dos Estados Unidos informou que nisso ele, Washington, no momento, supostamente está negociando com Teherã, e destacou que o Irã está se tornando cada vez mais sério a cada dia. Mas insinuando que, supostamente, as partes podem voltar às negociações. E em seguida vou citar Donald Trump. Não, ainda não tomei uma decisão sobre aumentar a escala dos ataques. Estamos conversando com eles agora. Acho que eles estão ficando cada vez mais sérios a cada dia. Acho esse processo mais inteligente. Mas a outra opção, provavelmente, é mais fácil fazer o que estamos fazendo. E podemos levar isso a um nível muito mais alto, se quisermos. Estamos prontos para isso. Como você sabe, estamos prontos e preparados.
Mas essa retórica de Donald Trump está cada vez mais parecendo uma manobra de distração. Como escreve hoje o New York Times, os serviços de inteligência dos Estados Unidos acreditam que o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, demonstra uma disposição significativamente maior para desenvolver armas nucleares do que seu pai, Ali Khamenei. Segundo a publicação, Mojtaba Khamenei ainda não pediu publicamente a criação de armas nucleares. No entanto, a inteligência americana acredita que ele e a liderança mais rígida do Irã, formada após a guerra, ainda buscam desenvolver armamentos nucleares avançados. E a inteligência americana acredita que esses radicais linha dura da Guarda Revolucionária Islâmica, que tomaram o poder em suas mãos, decidiram simplesmente não declarar isso abertamente, mas fazer tudo discretamente. Os interlocutores do New York Times observam que a maior parte das informações de inteligência se baseia em dados obtidos ainda antes do início da guerra. Após ser ferido, Mojtaba Khamenei reduziu sua atividade pública e comunicações, mas, segundo a inteligência dos Estados Unidos, segue liderando o país e tomando decisões. Embora a maioria dos dados e decisões já tenha sido assumida pela Guarda Revolucionária Islâmica, ele ainda lidera o país e tomam algumas decisões. Mas a questão é que, nas últimas semanas, o Irã começou a restaurar ativamente suas instalações nucleares. E uma delas, a montanha Kirkuk, onde escondem as centrífugas para o enriquecimento de urânio, começaram a reforçar ativamente com concreto e terra, para proteger ainda mais contra possíveis ataques futuros. Segundo informações de autoridades americanas, o Irã transferiu parte das centrífugas para um complexo subterrâneo bem protegido, conhecido nos Estados Unidos como Pickaxe Mountain, ou como Trump a chama, Montanha Mountain, para preservar os equipamentos fora do alcance dos ataques americanos. Ao mesmo tempo, Washington acredita que Teherã ainda não retomou o enriquecimento de urânio, nem restaurou totalmente o programa nuclear, mas esses planos são claramente perceptíveis. Como escreve o New York Times, na administração de Donald Trump acreditam que a posição mais rígida do novo líder supremo do Irã pode se tornar um argumento adicional a favor da escalada da campanha militar contra o Irã. E eu diria que esse é um ótimo motivo para a escalada por parte dos Estados Unidos da América, ainda mais porque não é por acaso. A imprensa americana começou a escrever com mais frequência justamente sobre essa montanha Kirkuk e sobre o fato de que o Irã voltou novamente ao tema nuclear. E nesse contexto, ficou sabido que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, convocou uma reunião na Casa Branca com a participação de conselheiros-chave e militares, e também membros do gabinete de ministros para discutir com eles a possibilidade de escalada do confronto militar com o Irã. Ao mesmo tempo, como eu já disse um pouco antes nesta edição, em seu discurso no Salão Oval, Donald Trump declarou que ainda não tomou uma decisão, acrescentando, cito, agora estamos conversando com os iranianos. Eles estão ficando cada vez mais sérios a cada dia, por razões óbvias. Lembro que o cessar-fogo e as negociações entre americanos e iranianos fracassaram há cerca de 2 semanas após o que as hostilidades foram retomadas. Israel, que participou de uma operação militar conjunta com os Estados Unidos no final de fevereiro, não está envolvido nesta fase atual de escalada e não participa das negociações. Anteriormente, em entrevista ao portal Axios, Trump afirmou que está considerando a possibilidade de realizar um ataque massivo, maior do que qualquer outro já feito antes. Cito, estou perto de tomar uma decisão, temos tudo pronto. E então Trump acrescentou que o Irã ainda não sofreu o suficiente para aceitar as condições de Washington. Durante a reunião na Casa Branca, também foram discutidos possíveis cenários para aumentar a pressão militar sobre Teherã e as potenciais consequências de uma escalada adicional. E então, entre os principais riscos, a Casa Branca destacou os seguintes: possíveis ataques de retaliação do Irã contra instalações americanas no Oriente Médio, incluindo propriedades do próprio Donald Trump, e ameaças à segurança da navegação na região do Estreito de Hormuz. E o risco de o conflito se transformar em um confronto regional em larga escala com a participação dos aliados dos Estados Unidos e do Irã. Mas isso, aliás, já está começando aos poucos. Trump se familiarizou com as avaliações dos representantes da liderança militar, da inteligência e dos membros da administração, porém, nenhuma decisão oficial sobre a ampliação da operação militar foi anunciada.
Ao mesmo tempo, fontes observam que a fase atual pode se tornar um dos momentos mais importantes no processo de tomada de decisões desde o início da guerra. Mas a hesitação de Donald Trump também é compreensível. O Irã já está expandindo a geografia dos ataques e é preciso avaliar todas as forças disponíveis para não escalar ainda mais caso não haja forças suficientes para responder. E é aqui que tudo começa a ficar mais interessante. Os Estados Unidos da América e o Reino Unido planejam realizar na próxima semana em Londres uma reunião de alto nível dedicada à potencial coalizão militar internacional para proteger a navegação marítima no Estreito de Hormuz. Ou seja, os Estados Unidos ainda estão tentando envolver os aliados europeus na operação, aliados esses que, vale lembrar, Trump já insultou várias vezes. Mas é preciso entender que a retomada da navegação comercial pelo Estreito de Hormuz é um elemento-chave de qualquer estratégia dos Estados Unidos para sair da guerra com o Irã e dos esforços para estabilizar os mercados energéticos mundiais. Segundo diplomatas europeus, no evento convocado pelo Pentágono, podem potencialmente participar ministros da Defesa e altos comandantes militares de países ocidentais e da região. Ou seja, estamos falando dos países da região do Golfo Pérsico. O ministro da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, e o presidente do Comitê Conjunto dos Chefes de Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, General Dan Kane, também planejam comparecer pessoalmente. E um representante da Casa Branca confirmou que os Estados Unidos e o Reino Unido pretendem convocar essa conferência já na próxima semana. E aqui está a questão: por que os Estados Unidos querem expandir a guerra envolvendo aliados? Parece que, se olharmos para a situação, nos últimos 4 dias não houve ataques iranianos a navios comerciais no Estreito de Hormuz. Alguns representantes do Ministério da Defesa dos Estados Unidos afirmam que o motivo é que o potencial militar do Irã na região do Estreito de Hormuz foi praticamente totalmente destruído como resultado dos ataques americanos. Dizem que atacariam com prazer, mas agora não tem mais como. Outras autoridades afirmam que o Irã ainda é capaz de atacar navios nessa região, mas também está segurando o fôlego diante da escalada esperada. Na própria quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Trump, ameaçou bombardear pontes e usinas elétricas, inclusive em Teherã, caso o Irã realize novos ataques a navios no Estreito de Hormuz. O Irã respondeu com ameaças à infraestrutura dos países do Golfo Pérsico, ou seja, países aliados aos Estados Unidos, e depois que as negociações entre Omã, Irã e Catar sobre um novo acordo a respeito dessa questão terminaram sem resultados. No início de julho, os 3 países tentaram chegar a um acordo sobre como proceder com o Estreito de Hormuz. Logo após, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, veio a Teherã para consultas e a Guarda Revolucionária Islâmica imediatamente começou a atacar navios no Estreito de Hormuz. Mas ontem, na sexta-feira, uma delegação de Omã chegou novamente a Teherã para retomar as negociações sobre o mecanismo de reabertura do Estreito. Araghchi declarou na sexta-feira que discutiu várias iniciativas e propostas com seu colega paquistanês, que atua como mediador nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã. E a seguir, uma citação de Araghchi. O problema entre nós e os Estados Unidos não é a falta de um mediador, o problema está na abordagem dos americanos. O Irã não cederá à pressão dos Estados Unidos e defenderá seus interesses no Estreito de Hormuz. Enquanto os objetivos e as demandas legítimas do povo iraniano não forem atendidos, é natural que continuemos seguindo nosso caminho. Em resumo, os iranianos não estão dispostos a fazer concessões, apesar de todas as tentativas dos Estados Unidos e de seus aliados de chegar a algum tipo de acordo. Lembro que os americanos já começaram a sugerir que concordam que o Irã cobre uma taxa pela passagem de navios pelo Estreito de Hormuz, desde que esse dinheiro vá para algum fundo separado, do qual então os americanos também, talvez, pudessem receber alguma coisa. E por isso, segundo fontes, os Estados Unidos agora querem desenvolver as discussões que o Reino Unido e a França iniciaram com vários países nos últimos meses, sobre uma potencial coalizão militar internacional para o Estreito de Hormuz. Uma das condições-chave apresentadas por muitos países é a cessação das hostilidades no Estreito para que as condições em terra sejam suficientemente seguras para a realização de uma missão marítima internacional.
Fontes informaram que os Estados Unidos querem que seus aliados enviem recursos para as regiões, assim como navios de desminagem, navios de guerra e drones para garantir a segurança das rotas de navegação. Mas aqui está o problema. Os americanos já tentaram criar sua própria rota de navegação no Estreito de Hormuz ao longo da costa de Omã e até garantiram que, se os petroleiros navegassem mais longe da costa iraniana, eles supostamente os protegeriam. No final, o Irã atacou vários desses navios perto da costa de Omã e pronto, o Estreito de Hormuz foi fechado novamente. Nos últimos 4 dias, apenas 3 navios por dia passaram por todo esse estreito. E o ponto principal do que está acontecendo agora é que o conflito entre os Estados Unidos e o Irã está se intensificando justamente quando ambos os lados em guerra estão chegando ao limite do que podem alcançar com o uso da força militar. O conflito se ampliou nesta semana depois que militantes aliados ao Irã no Iêmen começaram a atacar navios que passam por um ponto estratégico no Mar Vermelho, o Estreito de Bab el-Mandeb. Isso ajudou a elevar os preços do petróleo acima de $100 por barril pela primeira vez nos últimos 2 meses. Os Estados Unidos, por sua vez, intensificaram sua campanha de bombardeios no Irã nos últimos dias, realizando ataques por todo o país. No período mais intenso de combates, desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Israel começaram a bombardear o Irã de forma geral no final de fevereiro. Mas o problema enfrentado por Washington e Teherã é que ambos os governos demonstraram disposição para escalar o conflito. Mas nenhum dos dois é capaz de obter uma vantagem decisiva sobre o outro. O impasse aumenta o risco de que os Estados Unidos e o Irã possam ser arrastados para mais meses de guerra, já que ambos os lados tentam criar mecanismos de pressão e atrair mais aliados para o seu lado. Era disso que eu falava, que a guerra deixa de ser só regional. Trump pode optar por uma escalada ainda maior, atacando a infraestrutura civil do Irã, pontes e usinas elétricas, o que provavelmente provocará uma retaliação iraniana contra a infraestrutura energética de importância global em todo o Oriente Médio. Se Trump usasse armas nucleares táticas para atacar, segundo especialistas, e continuasse bombardeando o Irã, isso seria apenas um golpe simbólico contra o regime. Porque, segundo especialistas, no momento é impossível penetrar naquele depósito. Já o Irã, nesta semana, mostrou que ainda tem espaço para manobrar nesse conflito, mas esse espaço também já está se fechando. O grupo Houthi, aliado do Irã no Iêmen, declarou que está impondo um bloqueio naval à Arábia Saudita e ameaçou a navegação no Estreito de Bab el-Mandeb, que liga o Mar Vermelho ao Oceano Índico. Bem, no início do programa já discutimos esse assunto e na próxima edição, hoje à noite, vamos discutir com mais detalhes. Mas a questão é que agora o Irã também meio que não tem mais como escalar a situação. Ou seja, eles tinham uma carta na manga, que era o Estreito de Bab el-Mandeb, mas agora os Houthis começaram a bloqueá-lo. O que vem depois, como aumentar ainda mais as apostas, ninguém sabe. Os iranianos, sem dúvida, conseguiram uma vantagem na escalada graças às ações dos Houthis do Iêmen, mas não acho que tenham alcançado domínio total na escalada. Vantagem sim, mas domínio não, porque os Estados Unidos ainda podem optar por atacar alvos civis e adotar uma abordagem de guerra total, na qual podem tentar arrastar os europeus. E então fica bastante óbvio porque o Pentágono está reunindo aliados para negociações separadas em Londres. Vou encerrar por aqui, deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito grato. Você pode fazer isso através de qualquer doação usando os links e dados na descrição deste vídeo. É isso por hoje, cuidem-se e até mais.